Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo acerca do livro de Salmos, considerando a face profética dos Salmos. Nós ainda estamos nos Salmos, no Salmo 22, que fala sobre o servo do amanhecer, cujo o título hebraico é Aigelet Has Saar, e apresenta a nós a obra de Cristo na cruz. Nós já tivemos 2 vídeos sobre esse salmo, um falando sobre o título hebraico e o outro considerando as divisões gerais e os pontos principais que aparecem no salmo. Hoje nós vamos considerar um pouquinho mais a leitura do salmo por completo, tecendo comentários que sejam relevantes segundo aquilo que o Senhor nos der. Tá bom? Então nós vamos ler de novo o Salmo capítulo 22, e eu estou lendo na versão textual, mais uma vez, tá? E depois nós vamos fazer aqui a leitura do comentário do irmão Andrew Bonar e também fazer comentários nos próprios versículos do Salmo em si. Então, começando aqui, Salmo 22. Ao regente do coro sobre Aigelet Ha-Saar, Salmo de Davi. Eli, Eli, lama azabactani. Por que estás longe de minha salvação e das palavras de meu clamor? Ó Eloá, clamo de dia e não me respondes, e de noite, ainda que nem sempre haverá silêncio para mim, mas tu habitas em santidade no louvor de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem me escarnecem, fazem uma careta com os lábios, meneiam a cabeça dizendo, encomendou-se a Yahvé, livre-o ele, que ele o resgate, posto que nele se comprazia. Porque tu és quem me tirou do ventre, deste-me confiança desde que estava sobre os seios de minha mãe. A ti entreguei desde a madre, desde o ventre de minha mãe, tu és Eli. Não te afastes de mim, porque a angústia está perto, porque não há quem ajude. Rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercaram. Abrem sua boca contra mim como leão voraz que ruge. Sou derramado como águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se tem derretido como cera dentro do peito. Minha garganta se tem secado como caco, e minha língua está apegada ao meu paladar. No pó da morte me tens posto. Cães me rodearam. Cercaram-me quadrilha de malignos. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Entretanto, eles me olham e me observam. Repartiram entre si minhas vestes e sobre a minha roupa lançam sortes. Mas tu, ó Yahvé, não te afastes, fortaleza minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e do poder do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos touros selvagens. Tens-me respondido. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da congregação te louvarei. Os que temeis a Yahvé, louvai-o. Glorificai, descendência toda de Jacó. Temei-o, vós, descendência toda de Israel, porque não menosprezou nem rejeitou a dor do aflito, nem dele ocultou seu rosto. Mas, quando clamou a ele, escutou. Detive em meu louvor na grande congregação. Cumprirei meus votos diante dos que o temem. Que comam e que se saciem os humildes. Louvem a Yahvé os que o buscam, e o vosso coração viva para sempre. Lembrar-se-ão e se voltarão a Yahvé de todos os confins da terra, e todas as famílias das nações se prostrarão diante de ti. Porque de Yahvé é o reino, e ele regerá as nações. Os que comeram, engordaram na terra, se prostrarão perante ele. Os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Os que não podem conservar viva a sua alma. Uma semente escolhida lhe servirá. Isto se dirá de Adonai até a última geração. Virão e anunciarão sua justiça. A um povo não nascido ainda anunciarão que ele fez isso.
Então, agora aqui começando um pouco do que nosso irmão Bonar tem a dizer sobre esse salmo, e depois também considerando versículo por versículo, eu começo aqui assim. Que mudança há nesse Salmo 22 em relação ao que foi mostrado no Salmo 21? Porque o Salmo 21, se você ler, está falando da vitória do rei vitorioso, do rei que é coroado, né? Bonar continua. Aqui neste Salmo 22, em vez das canções de vitória que nós ouvimos no Salmo 21, está o gemido de quem é angustiado. Não é a voz daqueles que gritam pelo domínio, como eram as canções anteriores no Salmo 21, ao falar de Sião. Mas aqui no Salmo 22 está a voz de quem clama na fraqueza. E todavia, ainda assim, essa abrupta transição é bastante natural. Vimos o guerreiro no Salmo 21. Porque aqui ele está falando com base no estudo do livro dele sobre Cristo e sua igreja no livro de Salmos. Então, como ele estudou o Salmo 21, mostrando que de Cristo está nesse Salmo, ainda que de forma não tão explícita como no 22, mas ele mostra que todos os salmos apresentam Cristo. É que nosso encargo aqui é falar principalmente dos salmos messiânicos, em primeiro lugar, e depois considerar todos os salmos de cada um dos livros dos salmos, que é do Salmo 1 ao 41, Salmo 42 ao 72, 73 ao 89, 90 ao 106, 107 ao 150. São os 5 livros internos dos salmos. Nós estamos vendo o livro 1, que é do 1 ao 41, considerando primeiro os salmos explicitamente messiânicos e depois considerando salmo por salmo. Tá? Nós vamos fazer isso em todos. Mas o irmão Bonar está falando aqui com base no estudo dele, que ele fez em sequência, que se nós lêssemos o Salmo 21, você ia ver no Salmo 21 a canção do triunfo, a canção de Sião, a canção da vitória. No Salmo 22 está o gemido do aflito. No Salmo 21 está as canções de quem tem o domínio, o guerreiro triunfante. No Salmo 22, nós vemos o campo de batalha. Então, na perspectiva do irmão Bonar, e é muito lindo isso, eu acredito que o Espírito Santo abriu isso para ele, é como se o Salmo 22 fosse uma digressão do que está acontecendo no 21. O 21 mostrou a vitória, mas o 22 vai mostrar a guerra, que deu por consequência a vitória. Então, isso é muito importante nós notarmos. Então, é muito importante nós percebermos isso, que há essa revelação que o Salmo 21, que antecedeu o Salmo 22, ele fala da vitória, mas no 22, como numa digressão, vai contar o que foi vencido. Qual luta foi travada? Se no 21 está se cantando a vitória, está se cantando a glória de um reino, o 22 está mostrando o campo de batalha da guerra que foi travada, aonde o guerreiro venceu. No 21 aparece o guerreiro vitorioso. No 22 aparece o guerreiro lutando. Esse guerreiro é o nosso Senhor Jesus, nosso amado e abençoado, bendito Senhor Jesus. Ele continua então. Vimos o guerreiro, vimos os frutos de sua vitória, lá no 21. Vimos as perspectivas de resultados ainda mais gloriosos dessa vitória. Agora, no Salmo 22, somos levados ao campo de batalha e somos apresentados à batalha em si. Aquela batalha que praticamente encerrou ou deu um fim ao conflito com Satanás e todos os seus aliados. Ouvimos o estrondo daquele início terrível. O nosso verdadeiro Davi, porque o nome Davi significa o amado. E quem é o amado do Pai? Cristo. Porque também dele está dito, que o Pai disse quando ele saiu das águas do batismo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, no qual tenho todo o meu prazer." Então, esse nosso amado, esse nosso verdadeiro Davi, no poder irresistível da sua fraqueza, porque foi em fraqueza que ele foi feito vencedor no Calvário. Lembre-se, quando eu estou falando fraqueza aqui, não estou falando de fraqueza moral, de fraqueza pecaminosa, tá? Cristo não tinha fraquezas morais.
Mas ele, como se você puder assistir o vídeo que antecedeu a esse, você vai ver o que significou quando ele se encarnou ter assumido a semelhança de carne do pecado. Foi nessa natureza, foi nessa fraqueza inerente humana, no sentido próprio da limitação humana, que ele aceitou, né, participar do conflito do Calvário. Porque se ele não fosse, se ele não se fizesse fraco, não teria como ele ser crucificado. Então, em 2 Coríntios 13, versículo 4 e 5, Paulo vai dizer que Cristo foi crucificado em fraqueza. E era necessário que fosse assim para que ele pudesse travar essa batalha por nós. Se ele não tivesse se feito fraco nesse sentido, ninguém poderia ter pregado no madeiro. Então, quando ele se fez fraco, se deixou ser crucificado. Como diz o irmão Gínia Francesco num cântico dele, estendeu os braços sobre a cruz e aos seus verdugos perdoou. A grande vergonha suportou. Nenhuma queixa nele se viu. Mas nessa fraqueza, nele se fazer fraco dessa forma, estava o maior poder. Porque o maior poder que o Senhor Jesus exerceu não foi quando ele expulsou demônios, alimentou multidões com poucos pães, multiplicando pães, andando sobre as águas, né, repreendendo ventos. Tudo isso é o poder do Espírito Santo, né, o poder de Deus que estava nele. Mas se tudo isso fosse feito e ele não sofresse a pena do nosso pecado, e ele não nos libertasse do poder das trevas de forma satisfatória diante de Deus, satisfatória por quê? Porque ele precisava cumprir a pena do nosso pecado para depois poder libertar-nos do poder de Satanás. Porque nós, depois que pecamos, ficamos devedores a Deus, fomos colocados debaixo da potestade do maligno. Cristo precisava pagar a pena do nosso pecado para a lei de Deus, para depois nos resgatar do poder das trevas. E quando ele morreu e travou essa batalha, ali foi a maior demonstração do poder. A irresistível força da sua fraqueza. Como está escrito aqui. Apoiado por 2 Coríntios 13, que diz que Cristo foi crucificado em fraqueza e contudo vive pelo poder de Deus. O nosso verdadeiro Davi, no poder irresistível da sua fraqueza, é aqui no Salmo 22 apresentado diante de nós, clamando na crise do conflito. As palavras proferidas no Calvário e preservadas em cada sílaba como foram usadas pelo Salvador ali então. O Senhor abre as últimas 3 horas da cruz, na sua 4ª frase de clamor na cruz, com as palavras do Salmo 22. Eli, Eli, lama azabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Há uma tradição, eu já disse no outro vídeo, uma tradição da história da igreja que diz que o Senhor Jesus, enquanto carregava o lenho, enquanto ele carregava o madeiro, ele teria começado citando este salmo, desde a Via Dolorosa até o Calvário. E quando chegou a hora, quando as trevas cobriram tudo, quando começou a hora do grande conflito, ele então rasga o ar com palavras que vêm de dentro dos seus pulmões, com um grito de angústia. Oh Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabactani. Por que me desamparaste? Né? Nós não sabemos se ele pronunciou esse salmo todo. Isso é uma tradição da igreja. Mas o fato é que as palavras aqui profetizadas foram usadas pelo nosso Senhor no Calvário. Ali estava o verdadeiro campo de batalha. Muito maior do que tudo que ele já havia enfrentado até então no seu ministério. Que preciosa é a cruz do nosso Senhor Jesus. Ela se tornou o ponto decisivo de tudo. Se ele não tivesse passado por essa hora, nada do que ele fez teria servido para nos salvar em última instância. Pessoas libertas de demônios iriam para o inferno depois de viverem o seu tempo de vida. As que foram alimentadas com pães, que tiveram doenças curadas, todas seriam condenadas e tudo isso teria sido apenas um alívio temporário, sem dar a salvação eterna, que só poderia vir se ele primeiro expiasse a nossa culpa. E depois de expiar a nossa culpa, e de nos dar base de sermos feitos
justos diante de Deus, então com poder nos libertar da tirania de Satanás, a quem o homem havia se aliado quando se vendeu ao poder do pecado. Aqui continua assim: alguns procuraram mesclar a confiança do crente com a de Cristo nesse salmo. Ou seja, o irmão Andrew está dizendo que alguns, quando leem esse salmo, pegam nele modelos para a sua vida cristã, como se o salmo pudesse ser aplicado aos cristãos em geral. Todos nós podemos clamar essas palavras, falar essas palavras a Deus no momento de angústia, como se fosse uma coisa que cabe a qualquer um. Mas ele diz assim: mas é muito terrível admitir uma aplicação dessa. Ou seja, dizer que o salmo se aplica a nós, especificamente esse salmo aqui. Embora, certamente, possamos aprender com o exemplo do sofrimento de Cristo, bem como com as palavras dele na cruz, assim como Pedro tem prazer em nos mostrar em sua primeira epístola no capítulo 2. Pedro vai dizer que Cristo nos deixou exemplo para seguirmos seus passos. Então ele vai falar que a morte de Cristo na cruz, a forma como ele se doou, é um molde onde Deus deseja nos apertar, como se Cristo na cruz fosse um molde e nós fôssemos o barro e Deus está nos moldando até nós tomarmos a forma do Cristo crucificado. Essa é a forma que Paulo também tinha como modelo quando ele disse: para o conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O que significa conformar-se com Cristo na sua morte? Significa tomar a forma do Cordeiro. Significa exibir em você um coração, um caráter igual havia em Jesus quando ele proferiu as 7 frases finais da sua vida, que são as 7 frases principais da sua história. Há um livro do irmão Stephen Cohn chamado A Cruz. Eu queria sugerir aqui para quem quiser ler. Ele fala o que significa ter o espírito do Cordeiro, o que significa ser conformado a Cristo. Então, é possível, pelo trabalho do Espírito Santo, que toma de Cristo e trabalha na nossa vida, ele nos moldar a imagem do Senhor Jesus, ao mesmo caráter que havia em Cristo, enquanto ele estava crucificado. Mas o Salmo em si, primeiramente, não fala sobre nós. Ele fala de forma mais clara, mas de forma mais contundente, de forma mais direta. Sim, sem sombra de dúvida, primeiramente acerca do próprio Senhor Jesus. Ninguém pode tomar esse salmo para aplicar a si as coisas que aqui estão, porque nem Davi, como a gente viu em outro vídeo aqui. Quando Davi falou essas palavras, como diz o irmão Delitzsch, aquele hebraísta que já foi considerado o maior teólogo judeu depois do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, né, ele fala que quando você lê esse Salmo 22, você pode perceber, sem sombra de dúvida, que as palavras que Davi falava aqui não cabiam nem mesmo nele. Há coisas que são faladas aqui que nós não vemos como serem experimentadas nem mesmo na vida de Davi. Acontece que o Espírito Santo estava usando uma projeção de sofrimentos de Davi para, erguendo o nível, falar de algo muito maior, que só caberia naquele que é o antitipo do tipo. Davi é o tipo, o antitipo é o Senhor Jesus. E as palavras aqui faladas só ganham pleno significado quando aplicadas a Cristo mesmo. Há certas nuances dela que, se o Espírito Santo trabalhar a cruz em nós, nós vamos tomando a forma do Senhor Jesus, a forma do Cordeiro, a forma do crucificado, então nós vamos experimentando algo que é dado pelo Espírito, recebido do Filho. Mas há coisas aqui que ninguém pode conhecer em plenitude. Por exemplo, o desamparo de Deus. Quem de nós? Que homem, queridos irmãos e amigos, que ser conhece toda a implicação do desamparo divino, como o nosso amado Senhor Jesus? Ninguém. Nós nunca vamos saber o que é isso. E existem muitas outras coisas aqui que só podem ser referências diretas a Cristo mesmo. Por isso, bendito, santo, glorioso, adorado seja o nome dele. Porque ele é digno, porque ele passou o que ninguém jamais vai passar. Embora nós possamos tomar como exemplo a vida dele e ser moldados, como Pedro e Paulo nos dizem, mas há coisas aqui que só aplicam-se ao próprio Cristo. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 22, né, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, porque está longe da minha salvação as palavras de meu clamor, ó Elohá. Elohá é o termo hebraico para El, em absoluto.
é o singular absoluto para Deus. Ó Elohá, clamo de dia e não me respondes, e de noite. Aí o irmão Andrew diz o seguinte, muito provavelmente, embora a hora da batalha, da negridão foi na cruz, pelo fato de o Salmo estar profetizando que o Espírito de Cristo falando em Davi falava, clamo de dia e também de noite e não me respondes, significa que houve outros momentos na vida do Senhor Jesus que para que ele fosse em tudo feito semelhante aos seus irmãos e suportasse todas as angústias que nós deveríamos suportar, houve outros momentos em que Deus pareceu, né, de modo sensitivo, de forma perceptiva, não que não ouvi-lo, mas não livrá-lo. Não dar a ele a percepção da presença divina. Embora ele sabia que Deus estava com ele, mas ele teve momentos que ele não percebeu, que ele aceitou participar de momentos onde ele não tinha um aparente amparo em toda circunstância. Eu penso, por exemplo, que na hora do deserto, na hora da tentação no deserto, quando ele foi levado para ser tentado por Satanás, esteve entre as feras e foi tentado 40 dias e 40 noites, eu penso que esse foi um dos momentos que ele precisava sentir o drama da tentação. Não que houvesse concupiscência nele, tá? Ele nunca teve isso. Nunca houve inclinação no Senhor Jesus para pecar de forma interior. Mas ele precisava saber o que era ser totalmente assediado pelo poder das trevas, sem a sensação de proteção e amparo imediato. Embora havia uma consciência interior nele de que o Pai sempre estava com os olhos nele. Mas a sensação de proteção imediata, muito provavelmente, ele, alguns momentos, não a sentiu. Por isso que ele diz, e por que ele está vivendo isso? Não é porque ele merece. Ele está fazendo isso porque vicariamente ele está nos representando e nos substituindo. Assim como o batismo, que era batismo de arrependimento em João, ele não tinha necessidade de ser batizado. Mas quando ele diz, deixa para que por enquanto se cumpra toda a justiça, é porque Deus determinou que o batismo fosse a inauguração da nova etapa que seria que se seguiria após a vinda do Messias. Que todo aquele que quer entrar na realidade messiânica do reino messiânico tem que morrer, tem que ser sepultado, na verdade, para o que é velho e ressurgir para o que é novo. Como Cristo é o pioneiro, ele é aquele que nos representa em tudo, até nisso ele quis se identificar conosco, sendo pioneiro na nossa frente, aquele que inaugura tudo que diz respeito à nossa fé. É por isso que no Evangelho de Marcos diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito, voz que clama no deserto. Agora, voz que clama no deserto é uma profecia para João Batista que vem no deserto pregando batismo de arrependimento. Agora, por que o texto de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus? Conforme está escrito, voz do que clama no deserto. O texto de Marcos está unindo o início do Evangelho ao batismo. O início do Evangelho, que é concernente a Cristo, Filho de Deus, ao batismo. Você percebeu isso? E a palavra princípio, ali, segundo o irmão Witness Lee e outros eruditos, como Dean Alford, se você pega a palavra princípio ali no grego, significa inauguração. Inauguração do Evangelho. Mas o que é a inauguração do Evangelho? Batismo. Porque o batismo sepulta tudo que está para trás da velha dispensação e da velha vida e introduz algo totalmente novo da era messiânica. Totalmente novo. Então é necessário que seja feito assim para que possa pôr um ponto final em tudo aquilo que poderia ser uma barreira para a vinda do reino do Messias. E ser inaugurada uma nova era messiânica, da qual Cristo mesmo é o cabeça. E como ele é o cabeça, embora ele não tenha pecado e nele não tenha nada para ser sepultado, ele se identifica conosco sendo pioneiro da nossa fé, indo à frente em tudo que diz respeito a ele mesmo. Então ele fala, por isso, deixa para que se cumpra toda a justiça, toda a determinação de Deus. Eu mesmo participarei de tudo que me diz respeito, me identificando com os meus, sendo cabeça e pioneiro em todas as coisas. É por isso que diz em Hebreus que ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Quando é dito que ele é o autor, a palavra autor ali é pioneiro, aquele que foi à frente, o desbravador. Ele inaugurou em si mesmo o que é novo. Tanto é que ele assumiu identificação conosco ao se deixar ser batizado. Não porque nele houvesse pecado e arrependimento. Nós precisamos porque, além de nós sermos introduzidos no que é novo, nós precisamos sepultar alguma coisa que é velho, certo? E precisamos também nos arrepender, deixar para trás alguma coisa. Cristo não tinha nada para deixar para trás, mas ele tinha algo novo para iniciar. Então, nesse sentido de iniciar algo novo, ele foi o pioneiro que foi à nossa frente. Inclusive aceitando se identificar conosco no batismo. Para ser em si mesmo o inaugurador da era messiânica que ele veio trazer, do seu reino. Então, aqui também, o fato de ele clamar e dizer, não me ouves, é porque houve momentos em que a percepção da proteção divina sobre ele não foi percebida. Não que o Pai não estivesse, e ele tinha consciência que o Pai estava com ele todo momento. Que o rosto de Deus, exceto no Calvário, nunca se virou dele. Mas havia uma certa percepção ainda mais que tênue de que às vezes o Pai não dava todo o suporte de proteção sensitiva para ele. Ele não sentia a proteção todo o tempo. Por quê? Porque ele precisava passar por certos momentos críticos que o irmão Captain Morgan, no seu livro As Crises do Cristo, esboça muito bem, para ser nosso representante e desbravador e vencedor por nós em todas as coisas. Mas no Calvário a coisa foi mais terrível, porque não só a percepção sensitiva da proteção de Deus foi tirada, mas a própria presença de Deus foi tirada. Mas todavia no versículo 1 fala que Deus o desamparou, e todavia continua falando que houve momentos que ele clamou e parecia que não era ouvido. Os outros momentos, o irmão Andrew Bonar fala, pode indicar que houve momentos da vida dele em que ele não tinha a sensitividade da proteção. Mas a proteção estava ali, a todo tempo. Tanto é que a hora que ele ordena a Satanás se retire, os anjos imediatamente vêm e o servem. Ou seja, eles estavam de prontidão o tempo todo. Agora, no Calvário, não. No Calvário a coisa foi mais terrível, meus irmãos. No Calvário, ele foi desamparado por Deus. Bendito seja o Senhor. Houve outras ocasiões, além da cruz, em que o Pai estava próximo para colocar sobre ele o peso do fardo da culpa. E quando por um tempo ele o deixou, abandonando lá na hora do Calvário, tal tempo foi a prova mais quente já conhecida nessa guerra. Pois se tratava de uma guerra onde nada poderia esgotar os recursos levantados contra o capitão, enquanto também houvesse suprimentos divinos ao seu lado. Ou seja, ele está dizendo assim, que enquanto essa guerra, a hora que o Pai desamparou foi a parte mais difícil, porque em todo momento da vida do Senhor Jesus, mesmo quando ele não tinha sensitividade da proteção de Deus, não era sensível a ele isso, ele tinha consciência desse fato. E ele se manteve firme, porque como profetiza o Salmo 16, que é o próximo salmo que nós vamos estudar, quando a gente terminar o 22, não sei se vamos terminar o 22 hoje, talvez sim, talvez a gente grave mais um outro vídeo, vamos ver conforme Deus vai dirigir aqui a gravação, mas o próximo salmo que nós vamos estudar é o 16. E no 16, falando da conduta do Senhor Jesus, dele sendo o justo, que mediante a sua justiça tinha mérito para ser ressuscitado, porque o Salmo 16 vai falar principalmente da ressurreição dele, e que ele tem direito de ressuscitar porque ele é o santo de Deus. Lá diz que ele fala, ele profetiza falando assim, Yahvé tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, jamais serei abalado. O segredo da vida do nosso Senhor Jesus, como diz nosso irmão Romeu Bornelli, era sempre duas coisas, a face do Pai e a vontade do Pai. Porque ele sempre vivia na face do Pai, ele sempre viu o rosto do Pai. Não havia nada que o abalava. Aquele rosto de aprovação, de deleite, de satisfação. E porque ele fazia a vontade do Pai, não havia nada que o abalava, porque a comunhão nunca era rompida. A presença do Pai, para dar sustento e suporte, e a vontade do Pai, eram os dois trilhos sobre o qual ele andava. Mas chegou uma hora que para fazer a vontade do Pai, para continuar fazendo a vontade do Pai, ele teria que perder de vista o rosto do Pai. E essas duas coisas então se cruzaram. E essa é a angústia do Getsemane. E esse é o clamor que ele grita
e rasga os ares no Calvário. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Por que me desamparaste? Essa parte era crítica porque até ali sempre ele tinha a presença do Pai como suprimento para que ele fizesse a vontade do Pai. Mas agora ele teria que continuar fazendo a vontade do Pai sem ter a face do Pai. Essa foi a hora mais difícil do conflito. O esquema, né, aí outra coisa que eu queria considerar aqui é o seguinte. O título, né, antes de falar do esquema do próprio Salmo, o irmão Andrew ainda diz assim: o título do Salmo, que é Aigeret Hasaar, né, que é o servo do amanhecer, ou a corça da manhã, é misterioso. Ele fala, nós já consideramos o título no primeiro vídeo sobre esse Salmo, mas vamos ver uma coisa que ele coloca aqui. Nesse título, nós vemos o servo pulando do vale para o topo da colina. Erguendo-se da sua toca tranquila, onde havia repousado até a manhã, quando foi recebido pelo grito de caçadores. Nós já falamos que naquela época os reis, assim como na Europa também, na Europa medieval, na Europa antiga e também em Israel, os reis costumavam caçar. Assim como Salomão edificou palácios e jardins para sua recreação, havia animais que os reis caçavam por esporte, né, que os nobres caçavam, né, para diversão, e uma das atividades era caçar animais campestres, cervos, gazelas, ou lebres e coisas desse tipo. Então aqui nós vemos nesse título, diz o irmão Andrew, o servo sendo cercado por caçadores que utilizam cães e animais selvagens para pegá-lo, prendê-lo. Nós vemos o servo pulando, né, da toca para o topo da colina, enquanto de manhã ele é perseguido pelo grito dos caçadores. É interessante notar, diz o irmão Andrew, como verdadeiramente a cena do servo despertado de seu descanso pela manhã, não para correr em liberdade como o servo que foi Naftali, ou seja, não para correr em liberdade como Naftali, que foi comparado a uma gazela saltando sobre os montes, correndo solta em liberdade, em Gênesis 49, 21. Ali o servo representa a vida vitoriosa, impetuosa, ressurreta do Senhor Jesus, que sempre galga os montes e obstáculos. Mas aqui o servo está sendo caçado. Aqui o servo está falando de algo que foge de inimigos que o cercam para destruí-lo. Então aqui o servo não é retratado como Naftali em Gênesis 49, 21, que era uma gazela solta proferindo palavras formosas. Mas aqui ele é retratado como sendo perseguido por caçadores, né? Isso corresponde ao que é relatado no Salmo, quando o próprio salmista, o Espírito de Cristo no salmista, se comparando a um servo sendo caçado, ele diz, cães me cercam. Você consegue ver o quadro? Assim como os cães cercavam a gazela ou o cervo, assim os inimigos do Senhor Jesus finalmente haviam tomado posse dele. Haviam conseguido prendê-lo para matá-lo. E é por isso que o Senhor Jesus fala, essa é a vossa hora. Todo dia ensinei no templo, de manhã, na presença de todos, e nunca me lançaste mão, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. É a autoridade que foi dada para que as trevas agora pudessem me tocar. Eu sou o servo encurralado, subindo a coluna de Beter, o monte da separação. Mas depois ele vai subir o monte do incenso, aonde o olor da sua ressurreição vai nos fazer para sempre participantes da glória. Nada vai poder nos separar mais. Então, isso é a nota do irmão Bonar sobre o título do Salmo. E aí, depois ele vai dizer o seguinte, o esquema do Salmo é muito interessante como ele é dividido, né? Que a gente já falou também, mas eu vou ler aqui o que ele comenta. Existem duas partes no Salmo. Aquela que vai do versículo 1, né, até a metade do versículo 21, parte A do versículo 21, e a outra parte que vai da parte B do versículo 21 até o final do Salmo, que termina no versículo 31. Né? A primeira parte fala dos sofrimentos do Messias, ou seja, do versículo 1 até o 21, parte A,
É Cristo sofrendo no Calvário. A segunda fala da sua entrada na glória, que fala desde a sua ressurreição até o reino. Que é assim que se conclui o Salmo, falando do reino de uma geração futura, que vai conhecer as obras poderosas do Messias no seu reino. Sua primeira vinda é o tema da primeira parte, do versículo 1 até o versículo 21, parte A. Seu reino glorioso, estabelecido plenamente, em sua segunda vinda, é o tema da segunda parte, que vai do versículo 21, parte A, até o 31. E isso é tão óbvio que seremos muito breves em nossas observações, deixando o leitor meditar por si mesmo na primeira parte, como a história do Senhor nos Evangelhos. Então ele diz que a primeira parte, que é do 1 ao 21, é principalmente o que está retratado de Cristo nos Evangelhos. Todo o seu viver humano, o seu sofrimento, até a sua crucificação. E do versículo 21, parte B, até o 31, é principalmente o que está retratado de Cristo, mas agora, na Epístola aos Hebreus, principalmente, em outras epístolas e no Apocalipse. Agora, olha só que coisa impressionante. Vamos começar aqui. Nós já falamos que o versículo 1 indica que ele teve outros momentos, diferente desse da cruz, onde a sensitividade da presença de Deus pode não ter sido sentida por ele. Vamos continuar o Salmo, então. Sem tentar explorar todas as insondáveis riquezas desse triste gemido e choro, vamos ouvir alguns de seus tristes ecos, com coração piedoso e solene, porque nós estamos vendo os sofrimentos do nosso Salvador. Não é qualquer sofrimento. No versículo 3 está dito: porém, apesar de ele estar sofrendo, desamparado, por estar levando o peso da nossa culpa, no versículo 3 ele diz, o Espírito de Cristo em Davi fala, porém tu, Deus Pai, que está colocando a culpa da humanidade sobre Cristo, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel, ou como diz a textual, mas tu habitas em santidade no louvor de Israel. Aqui a tradução do irmão Bonar fala, mas tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Temos uma declaração de que o santo de Israel será louvado mais do que nunca por sua santidade, manifestada no seu tratamento imparcial para com aquele que clama, por que me abandonaste? Olha que interessante. Ele está dizendo aqui que, se nós lermos o versículo 1, você vê Cristo sendo desamparado por Deus pelo peso do nosso pecado posto sobre ele. E no versículo 3, todavia, o Espírito de Cristo diz a Deus, Pai, mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Ou seja, o que dá a entender é que no negrume do pecado que foi colocado sobre ele, mesmo naquelas trevas, contrastando aquelas trevas, a palavra do Messias, do Espírito de Cristo em Davi, mostra que Deus vai se tornar mais intensamente conhecido como santo por ter feito o que fez. Que impressionante isso. Por que o fato de Cristo carregar os nossos pecados e ser desamparado por Deus, como está no versículo 1 e 2, por que isso vai levar Deus a ser louvado como santo? Porque eu queria dizer uma coisa aqui até solene, e peço a Deus graça e peço para você prestar atenção. Se Deus odeia tanto ao pecado, que para tratar de forma totalmente cabal ao pecado, ele não poupou nem seu filho, o filho do seu amor, para que o pecado fosse solucionado, para que ficasse manifestado o quanto ele odeia o pecado. Ele não poupou nem seu filho. Imagine quão santo, então, é a santidade de Deus. Porque se o recurso que Deus tinha para poder expiar o pecado e salvar homens indignos era que o próprio filho do seu amor, que nunca conheceu o pecado, levasse a culpa e fosse tratado da forma que foi, você pode ter assim uma ideia de quão santo Deus é e do quanto ele abomina o pecado. Agora eu queria dizer uma palavra aqui para você, que se porventura não for cristão, estiver me assistindo. Queria dizer para você uma coisa. Você tem certeza que você deseja encontrar a Deus sem Cristo? Pense bem. Se para tratar o pecado, quando o pecado foi posto sobre Cristo, Deus não poupou o seu filho. Deus fez cair sobre ele todo o fogo da sua ira.
Cristo provou naquelas 3 horas a dor do inferno como nenhuma criatura vai provar. Se Deus, para liquidar o pecado, não poupou nem o seu filho, que não merecia ser tratado como foi, mas estava sendo tratado por nossa culpa, para expiar a nossa culpa. E todavia era o filho que Deus estava tratando daquela forma, como uma criatura recebendo a maldição no nosso lugar. Mas se o filho do seu amor, que é santo, foi tratado daquele jeito, imagine você, pecador. Imagine você que querer encontrar Deus fora da proteção da cruz de Cristo. Você acha que Deus vai poupar você? Você acha que Deus vai fazer vista grossa para o seu e para o meu pecado? Tudo que não for colocado, ou melhor dizendo, todo aquele que não se colocar sobre a proteção dessa obra que tratou o pecado, está dizendo para Deus: eu vou no meu próprio nome, eu vou aparecer diante de ti na minha justiça, com que eu sou. Então vai e você vai ver o que sobra. Fogo, expectação de horrível juízo, terrível de juízo contra a sua maldade. Se o fogo da ira caiu sobre o filho, é para ficar manifesto o quanto Deus é santo. O quanto de fato ele odiou o pecado e quanto ele foi até as últimas consequências para lidar com o pecado. Eu não quero ser encontrado sem estar protegido pela obra que expiou o meu pecado. Eu não quero me encontrar com Deus fora da cruz de Jesus de jeito nenhum. Ai daquele que tentar. Seja você judeu, muçulmano, hinduísta, panteísta, gnóstico, deísta, agnóstico, teosofista, espiritualista, seja lá que ramo for você. Fica manifesto que Deus é santo. E o quão santo ele é, pelo fato de ter até ao filho desamparado, para que ele fosse punido em nosso lugar e preparasse um caminho de salvação para nós, por ter pagado os pratos quebrados. E que pratos eram esses? Que dívida era essa? Uma dívida infinita. Uma dívida que nós não tínhamos nenhuma condição de saldar. Então será manifestado, como diz o irmão Andrew Bonar, o quanto Deus é santo pelo fato de ter desamparado o filho. Isso vai dignificar cada vez mais o caráter de Deus, o amor de Deus e o caráter e o amor do filho. Porque isso foi uma decisão tomada em conselho trino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles decidiram isso antes de nos criar e antes da queda acontecer, que alguém viria pagar pela nossa culpa. E o filho voluntariamente quis vir. O pai não o obrigou, porque senão a obra não teria valor. O pai quis, o filho quis e o Espírito Santo quis que fosse assim. E o filho se submeteu a toda essa dor. Quão digno é o caráter de Deus. Ele nunca perdoa fazendo vista grossa, passando por cima do pecado. Então, mesmo enquanto o filho é desamparado, no desamparo, por ele ver que o pai o desampara pelo pecado, está por sobre ele, ele diz: mas tu és santo. Eu estou desamparado, mas vejam como tu és santo. Tu és tão santo que não podes ver o mal, como diz Abacuque. E isso será causa de louvor em Israel. Hoje a igreja louva a justiça de Deus. Hoje ela louva o amor de Deus. Um dia Israel também vai louvar. Porque hoje, por enquanto, os judeus estão endurecidos e querem estabelecer sua própria justiça, como se eles pudessem, baseados na lei, se justificar. Mas um dia, quando eles entenderem que a justiça deles é um trapo de imundícia, como diz Isaías, então eles vão louvar a Deus pelo caminho de santidade de Deus. De que Deus preparou um meio de justificar o pecador sem violar sua santidade. Eu sou tratado assim, diz o Messias, carregando a nossa culpa. Sabe por quê? Porque tu és santo. Embora eu sou tratado assim, o que fica evidente com o teu tratamento em mim dessa forma é que tu és santo. Tu não podes tolerar o mal. E isso é motivo de louvor. Bendito seja Deus pela sua santidade, que nunca tolerará o mal. Bendito seja Deus pelo seu amor, que preparou um caminho sem violar a sua santidade, para expiar o mal que havia em nós.
o pecado. Bendito seja o Filho que quis aceitar esse caminho, que percorreu essa via. Bendito seja o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos e nos introduz na participação de tudo isso. Bendito seja a Trindade. Bendito seja Ele. Bendito seja Ele, irmãos. Maravilhoso. Ele diz no verso 4, em ti confiaram nossos pais. E o irmão André Bonar diz, né, a expressão nossos pais, vindas de tais lábios, dos lábios de Cristo, né, porque é Cristo que está falando em Davi aqui, podem bem tocar nossos corações. Ele não tem vergonha, ó irmão e irmã, meu irmão e minha irmã em Cristo, de chamar você e eu de seus irmãos. Porque ele diz que são nossos pais. Ele diz que participa da mesma história humana que nós. E por quê? Nossos pais. Ele se identifica. Se ele diz que ele é nosso, que os nossos pais confiaram, ele está se colocando como alguém que participa da nossa natureza, para que em tudo ele fosse feito semelhante aos irmãos. Agora no versículo 6, diz assim, mas eu sou o verme e não o homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O povo aqui é o povo judeu, que o desprezou no Calvário. Mas tem uma coisa muito importante que eu queria compartilhar aqui com vocês. A morte do Senhor Jesus não é uma morte só que expia a culpa, mas também é uma morte que infunde vida. Ele mesmo se comparou a um grão de trigo que cai na terra para morrer e produzir fruto. A cruz do Senhor Jesus tem dois aspectos, como diz o irmão Watmani. Ela é tanto para redenção como para regeneração, para infundir vida, para gerar vida. Ela tem um aspecto penal, judicial e um aspecto orgânico, que flui dela. E no livro A Igreja Gloriosa, o irmão Neef trata de forma muito preciosa desses dois temas. Eu queria deixar de novo aqui essa outra sugestão de leitura para você. Mas aqui, ao ele mencionar o verme, ele está se colocando como alguém que é desprezado. Mas nesse desprezo, onde ele é tratado como um verme desprezado, não é qualquer verme que ele faz menção aqui. Ele está mostrando que através desse caminho de desprezo, a sua morte vai gerar vida. Sabe por quê? Porque a palavra verme, aqui no hebraico é tolá. Esse vermezinho chama tolá, em hebraico, ele tem uma coisa curiosa. Existe na terra de Israel esse tipo de verme, que é o seguinte, a fêmea desse verme, quando ela fica prenha, quando ela está para dar à luz aos seus vermezinhos, ela sobe num tronco de árvore, e ela é vermelhinha, assim, sabe, da cor do carmesim do sangue. E ela sobe num galho de árvore e ela se prende ali. Na hora que ela está parindo, na hora que ela está dando à luz aos seus filhotinhos, seus vermezinhos, ela morre. E esses vermezinhos saem gerados pela mãe com o custo da vida dela. E veja, ela se prende no madeiro. Meus irmãos, pensa como que Deus é lindo. Como diz Colossenses, tudo que foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Todas as coisas devem lembrá-lo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, até no vermezinho. Deus pensou no Senhor Jesus. Cristo é tão rico, é tão glorioso, é tão lindo por diversos ângulos, pela sua multiforme beleza, sabedoria e graça, que ele precisa de muitas coisas da criação para apontar para ele, para tudo que ele é. Até o vermezinho, desprezado, porém gerador de vida. O caminho do desprezo que o verme passa, subindo o madeiro, se fixando no lenho. A fêmea do verme, ela se fixa na árvore seca, e aí ela morre. E quando ela morre, escorre um líquido vermelho dela. E esse líquido vai servir para proteger os filhotinhos até eles saírem de dentro da barriga da mãe. Quando eles saem,
Eles saem todos vermelhos. E tem mais uma coisa. Para eles viverem, eles têm que comer a carne da mãe. Eles têm que se alimentar do corpo dela. E depois que eles se alimentam do corpo dela, 3 dias, depois de se alimentar do corpo dela, no terceiro dia, de vermelhinhos que eles estavam, eles ficam todos brancos. Amados, isso lembra alguma coisa? Quem foi aquele que foi fixado no madeiro? Que através da sua morte, ele nos gerou. Do seu lado saiu sangue e água. E nós fomos manchados com a culpa de termos matado o Filho de Deus. Porque nós estávamos lá. Você pode falar, foi os judeus, foi os romanos. Mas os judeus e os romanos representam toda a humanidade. Tanto gentios como judeus foram culpados da morte do Filho de Deus. Nós estávamos ali representados. O mundo crucificou o Salvador. E nós estávamos unidos ao mundo. Portanto, a culpa também é nossa. E foi escrito em 3 idiomas, eis o rei dos judeus. Todo o mundo da época estava ali representado. Nós fomos culpados, como diz o irmão Feber. Pare, meu duro coração. Seu orgulho e soberba eram os verdadeiros Judas e Pilatos. Enquanto nós não vermos isso assim, a cruz significa pouco para nós. Como diz o irmão Simpson também, a cruz no Gólgota não fará nada por você se ficar só lá, mas a cruz no seu coração, sozinha salvará todo o teu ser. Pare, meu duro coração. Seu orgulho e soberba eram os verdadeiros Judas e Pilatos. Jesus, nosso amor, foi crucificado. Mas ao sermos culpados da sua crucificação, ao ele ser crucificado, ele nos gerou. O mesmo sangue com o qual nós maculamos as nossas mãos ao feri-lo, é o sangue que nos banha, como aqueles vermezinhos, e nos torna brancos depois de 3 dias. Bendito seja o Senhor por isso, irmãos. Como diz o cântico da Félix Culpa, eu vou deixar no final desse vídeo esse cântico embutido no vídeo para quem quiser assistir. A lança que perfurou o lado dele cometendo crime foi a que deu o sangue para o perdão e a água para sermos vivificados. Oh, culpa feliz de Adão. A culpa que terminou em bem. O pecado que trouxe o Redentor. Quando ele morreu, por nossa culpa, ele também nos banhou, nos purificou no seu sangue e nos gerou em nova vida. E depois de 3 dias, que é o dia da sua ressurreição, ele nos tornou brancos diante de Deus. E aí se cumpriu o que diz Isaías 1,18. Vinde, arrazoemos, ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a alva lã, como a neve. É uma morte que gera vida. Nós fomos culpados de matá-lo, mas através do caminho da nossa culpa, ele morreu, expiou a nossa culpa, purificou-nos com seu sangue e também não só nos perdoou e nos purificou, mas nos gerou com a sua própria vida e nos embranqueceu, nos justificando, nos fazendo novos diante de Deus. Eu sou o verme. O caminho do desprezo foi o caminho de justificação, de purificação e de nova vida. Eu sou o verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. E agora, passemos de forma breve para o amplo campo de observação aberto a nós nos versículos 6 a 22. O versículo 6 fala do povo, pelo qual ele foi desprezado, que eram os judeus, mas também por nós. Os judeus o desprezaram, nós também temos culpa
Os judeus de uma forma mais histórica e imediata, todos nós representados ali pelos romanos, que são gentios, e pelo mundo da época, posto nos 3 idiomas, no epígrafe sobre a cruz. Né? Então, é dito também no versículo 8. No versículo 8 tem mais uma menção ali. Então, no versículo 6 tem essa menção do povo e da culpa, mas também no versículo 8 você vê falar sobre uma colocação aqui feita, que eles, no final do 7, né, e começo do 8 fala, meneiam a cabeça dizendo, encomendou-se a Yahvé, livre-o ele, que ele o resgate, posto que nele se comprazia. E diz que o povo diz isso a ele enquanto ele sofre o caminho da humilhação, da cruz. Caminho esse pelo qual ele vai nos justificar, né, através de nos purificar e nos gerar como o caminho da vida que passa pela morte. Enquanto ele sofre tais coisas, sendo desprezado, eles meneiam a cabeça, dizendo, confiou em Yahvé? Que ele venha livrá-lo. É como se ele dissesse assim, você manifestou, você sempre disse que Deus era seu pai, cadê? Por que ele não vem livrar você? Irmãos, só quem passou pelo desprezo facial entende a dor que isso causa. Como sofreu o nosso Senhor Jesus? Aqui está descrevendo parte desse sofrimento. A provocação feita no versículo 8, confiou no Senhor que ele o livre, livre-o, pois nele tem prazer, foram as palavras ditas a ele na cruz. Aqui está dizendo que eles falavam isso, e lá na cruz os fariseus fizeram realmente isso. Como que o desafiando, que se de fato ele era piedoso, que nele se cumprissem então as palavras do Salmo 37, versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou seja, ele vai cuidar de você. Então se eles diziam assim, se você é piedoso e justo, e o Salmo 37, verso 5, está dizendo que o piedoso e justo é livrado por Deus, por que Deus não vem livrar você? Ah, mente carnal caída. Eles nunca haviam entendido que embora Cristo em si mesmo fosse piedoso, ele estava sendo punido pela nossa culpa. É porque naquela hora ele não estava sendo o representante da piedade, mas o representante da desgraça que nós somos. Nós somos os desgraçados, os malditos. Mas Deus fez a nossa desgraça e a nossa maldição cair sobre ele. Era por causa de nós que ele estava sendo tratado daquele jeito. Não por causa de si mesmo. Eles nunca entenderam que o Salmo 37 só vai poder se cumprir sobre o justo e piedoso depois que Cristo nos fizer justo e piedoso. Porque antes de sermos feitos justos e piedosos, ele deve levar a nossa culpa para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aí então, com a capacitação do seu Espírito, nós poderemos vivenciar o Salmo 37. Inclusive na sua plenitude que vai se dar apenas no milênio. Porque hoje o piedoso não tem todos os privilégios. Pelo contrário, na era da igreja onde o Senhor foi rejeitado, Paulo é categórico em dizer, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas a profecia do Salmo 37 vai se cumprir no milênio. Mas antes de que ele pudesse nos fazer participantes da justiça que há nele, né? Eu estou falando da justiça infundida, não só da justiça imputada, a qual é Cristo em nós nos vestindo, mas a da justiça que há nele como vida justa, que ele está trabalhando em nós para nos fazer herdeiros do seu reino. Antes disso, para que então se cumprisse o Salmo 37 quando ele vier no seu reino, antes disso ele tinha que participar da nossa culpa. Ele tinha que levar a nossa maldição. Isso os fariseus nunca haviam tocado. Então zombavam dele na cruz. Né? Eu queria agora fazer uma leitura complementar disso tudo, falando desse sofrimento do Senhor na cruz, aqui do Salmo 22, que o irmão Watchman Nee fala no livro O Homem Espiritual, volume 1, quando ele fala do preço da nossa salvação, pago pelo Senhor. E eu queria ler para vocês, né, uma leitura corrida, tá? Só vou talvez parar em um pontinho ou outro para falar, mas uma leitura sequencial aqui, da página 68, se possível até a 74. Vamos ver se a gente consegue ler. Então ele vai falar sobre o castigo do Calvário. Prestem atenção aqui. A morte entrou no mundo por meio da queda do homem.
Referimos-nos aqui à morte espiritual, que separa o ser humano de Deus. Ela entrou através do pecado do primeiro homem, e continua entrando assim até o dia de hoje. A morte vem sempre por meio do pecado. Vejamos o que Paulo diz em Romanos 5,12. Primeiro ele afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão pecou, introduzindo o pecado no mundo. Segundo, ele afirma que pelo pecado entrou no mundo a morte. A morte é sempre resultado do pecado. E por último, ele ensina que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte não apenas atingiu ou passou sobre todo homem, como a tradução de Darby coloca. Mas segundo a tradução do Jung, no literal grego, ela literalmente penetrou em todos os homens. Tradução de Jung. Ela permeou o espírito, a alma e o corpo de todos os homens. Não existe parte do ser humano pelo qual ela não tenha passado. É imperativo, portanto, que o homem receba a vida de Deus. O caminho da salvação não pode ser de reforma humana, porque a morte é irreparável. Para que o homem seja salvo da morte, o pecado tem de ser castigado. É exatamente isso que a salvação do Senhor Jesus realiza. Alguém tem que pagar o preço da culpa. Para que só depois, sendo perdoado, ele seja justificado, que é outra coisa, e depois ele receba vida. O homem que pecar deve morrer. A Bíblia faz essa afirmação. Nem os animais, nem os anjos podem sofrer o castigo do pecado em lugar do homem. É a natureza tripartida do homem que peca. Tripartido porque é espírito, alma e corpo. Portanto, é ele que deve morrer. Somente um homem poderia fazer expiação pelo homem. Todavia, nem mesmo a morte de um homem qualquer poderia fazer expiação pelo seu pecado, pois este faz parte da condição humana. Ou seja, um homem não pode morrer pelo seu próprio pecado para pagá-lo, porque ele já nasce com culpa. Ele vai pagar o quê? Ele já está devendo. Ele não tem como pagar, porque tudo que ele faz já é manchado pelo pecado. Ele não tem como pagar pelo outro, porque a morte dele não paga nem a dele. Quanto mais dignidade tem para pagar pelo outro. Não é possível. E todavia é um homem que tem que pagar. Então, o Senhor Jesus veio e tomou sobre si a natureza humana, para assim ser castigado no lugar da humanidade. Como ele jamais cometeu pecado, por ter uma natureza humana santa, podia, por sua morte, fazer expiação pela humanidade pecaminosa. Ele morreu como nosso substituto. Sofreu o castigo de todo o pecado e ofereceu a vida como resgate por muitos. Consequentemente, todo aquele que nele crê não será mais julgado, conforme João 5:24. Quando o Verbo se fez carne, alcançou toda a carne. Como a transgressão de Adão representa a transgressão de toda a humanidade, assim também a obra de um só homem, Cristo, representa a obra de todos. Precisamos compreender a abrangência da obra de Cristo, para que possamos entender a redenção. Porque o pecado de um só homem, Adão, pode ser considerado o pecado de todos os homens do presente e do passado. Porque Adão é o cabeça da humanidade, através de quem todos os demais homens vieram ao mundo. Semelhantemente, a obediência de um só homem, Cristo, torna-se a justiça de muitos, tanto do presente como do passado. É que Cristo constitui a cabeça de uma nova raça humana, de uma nova humanidade, a qual temos acesso por meio do novo nascimento. O episódio narrado no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus pode esclarecer a questão. Para provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi, o escritor relembra que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e que este o abençoou. A partir daí conclui que tanto o dízimo de Abraão como a bênção eram de Levi. Como assim? Aí o autor de Hebreus explica, no capítulo 7 de Hebreus, verso 10. Porque aquele, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai, Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. O que ele está dizendo é o seguinte: Levi é descendente de Abraão. Levi, de certo modo, estava em Abraão, no sentido de que foi da genética de Abraão que veio Levi. Geneticamente, Levi está conectado a Abraão e Levi estava sendo representado no seu ancestral Abraão, de quem ele veio. Quando Abraão, que foi aquele por meio de quem Levi mais tarde veio à existência,
pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi, que estava na pessoa de Abraão, que estava como que substancialmente em Abraão, geneticamente, para vir de Abraão, estava pagando em Abraão. Quando o ancestral pagou, toda a descendência do ancestral pagou junto. Abraão é o ancestral. Quando ele paga, aqueles que são descendentes dele são representados nele. Porque foi por meio dele que eles vieram, foi dos lombos dele, da carne dele que eles vieram à existência. Levi, Moisés, Arão, tudo vieram de Abraão. Então quando Abraão paga o dízimo para Melquisedeque, Levi, Moisés, Arão, todo sacerdócio levítico está tudo pagando também. Por quê? Porque o ancestral Abraão é a origem daqueles que vão vir mais tarde. Quando o ancestral faz algo, o que ele faz é imputado aos seus descendentes porque saem dele, tem a vida dele. Olha que coisa impressionante. É dito que Levi estava nos lombos de Abraão. Ou seja, como Abraão é a árvore da onde saem os galhos, que são Levi, todas as pessoas levitas, quando a árvore é cortada, os galhos são cortados também. Acho que o exemplo da árvore ilustra muito bem isso. Você corta um tronco de uma árvore. Você não pode dizer que só o tronco foi cortado e os galhos não vão sofrer as consequências. Os galhos estão conectados, eles são parte da árvore. Abraão é o tronco. Levi, Moisés, Arão são os galhos. Quando Abraão fez um ato, todos os galhos estavam fazendo o mesmo ato. Se você corta o tronco, não só a árvore, o tronco deixa de receber seiva da raiz, mas também os galhos deixam de receber. E quando o tronco recebe suprimento, o mesmo suprimento alcança os galhos também. Então, os galhos estão dentro da árvore. Levi estava nos lombos de Abraão. Quando Abraão recebeu bênção, Levi recebeu bênção nele. Quando Abraão pagou o dízimo, Levi pagou o dízimo nele. Esse é o princípio da representatividade, da união. Então, quando Adão caiu, a humanidade caiu nele. Quando Cristo fez a obra justa de obediência, todos que creem em Cristo estão representados nele. Certo? A humanidade deve ser castigada. Por isso o Filho de Deus, o homem Jesus Cristo, sofreu lá na cruz pelos pecados do mundo, tanto em seu espírito, como em sua alma, como em seu corpo. E ao ele sofrer, ele estava nos representando. Nós somos os galhos que saem dessa nova árvore, que é o novo homem criado em Cristo Jesus. Consideremos primeiro o seu sofrimento físico. Olha só o que é isso aqui, irmãos. O homem peca através do corpo e nele desfruta temporariamente dos prazeres do pecado. Consequentemente, o corpo deve ser objeto de punição. Quem de nós pode avaliar os sofrimentos físicos do Senhor Jesus na cruz? Os sofrimentos de Cristo no corpo estão claramente preditos nos textos messiânicos. É dito no Salmo 22:16, transpassaram minhas mãos e os pés. O profeta Zacarias chama a atenção para aquele a quem transpassaram, Zacarias 12:10. Suas mãos, pés, sua fronte, seu lado e seu coração foram transpassados pelos homens, pela humanidade pecaminosa e em favor da humanidade pecaminosa. Ele recebeu muitos ferimentos. Teve febre bem alta, pois o peso de seu corpo totalmente pendurado na cruz, sem apoio, impedia que o sangue circulasse livremente. Sofreu uma sede extremamente aguda e por isso clamou, como está escrito no Salmo 22:15, a língua se me apega ao céu da boca. E, Salmo 69:21, na minha sede me deram a beber vinagre. Olha só o que o irmão Ni vai dizer. As mãos precisam ser perfuradas porque elas amam o pecado. A boca deve sofrer porque ela ama o pecado. Os pés devem ser transpassados porque amam o pecado. A fronte tem de ser coroada com espinhos porque a cabeça do homem ama pensar no pecado. Tudo o que o corpo humano precisa sofrer foi aplicado ao corpo do Senhor Jesus na cruz. Assim ele sofreu fisicamente até a morte. É fato que ele poderia escapar desses sofrimentos, pois isso estava ao seu alcance. Todavia ele sofreu voluntariamente. O seu corpo Ele sofreu voluntariamente. O seu corpo, para suportar provas e dores incalculáveis, ele se deu ali para isso. E não recuou, nem por um momento,
enquanto não viu que tudo já estava consumado. De acordo com João 19, 28. Só então ele entregou o Espírito. Entretanto, não foi apenas seu corpo, né, que sofreu, mas sua alma também. A alma é responsável pela nossa consciência pessoal. Antes da crucificação, né, deram a Cristo vinho misturado com mirra, como sedativo para aliviar a dor, mas ele não aceitou. É que não queria perder os sentidos. Veja só que coisa, amados. A dor da cruz era uma coisa tão angustiante, a humilhação passada era tão intensa, e a dor tão extrema, que os soldados, por um gesto de misericórdia, davam um anestésico, né? Mirra com vinho, fel, para poder a pessoa tomar e ela ficar anestesiada. O Senhor Jesus bebeu o vinagre, que provocava mais dor nos hematomas, nas feridas da boca dele. Isso ele bebeu. Mas quando deram mirra para ele perder um pouco a consciência, perder um pouco o sentido, ele rejeitou. Ele quis beber até o fim, para que a sua alma sofresse de forma total tudo que a nossa alma, tudo que os nossos sentidos precisavam sofrer. Então ele diz assim, a alma humana, né? Primeiro ele fala que o Senhor não queria perder os sentidos. A alma humana tem desfrutado dos prazeres do pecado em toda a sua plenitude. Por isso Jesus precisava sofrer a dor dos nossos pecados em plenitude na sua alma. Ele preferiu beber o cálice que Deus lhe deu, a beber o cálice que entorpecia os sentidos e que impedia sua alma de sofrer as angústias. E como é vergonhoso o castigo da cruz. Ela era usada para executar escravos fugitivos. Um escravo não tinha nem propriedades nem direitos. Seu corpo pertencia ao seu dono. Portanto, poderia ser castigado na cruz mais vergonhosa. O Senhor Jesus tomou o lugar de um escravo e foi crucificado. Isaías chamou-o de o servo, com S maiúsculo. Paulo afirma que ele tomou a forma de escravo. E como escravo, ele veio para livrar a nós, que estamos sujeitos a uma vida inteira de escravidão ao pecado e a Satanás. Somos escravos das paixões, do temperamento, dos hábitos e do mundo. Somos vendidos ao pecado. Contudo, ele morreu por causa da nossa escravidão e levou sobre si a nossa vergonha. A Bíblia diz que os soldados tomaram as roupas do Senhor Jesus, em João 19, 23. E é também citado no Salmo, reparte entre si as minhas vestes. Portanto, ele estava quase nu quando foi crucificado. Essa é uma das vergonhas da cruz. O pecado tira nossa bela roupa e nos deixa despidos. Você parou para pensar isso? Que toda vergonha que nós sofremos, todos nós, nos cobrimos. Há um senso de vergonha de sermos o que realmente somos. Isso foi provocado pelo pecado. Por isso nós nos cobrimos. E eu não estou falando só do corpo, estou falando da alma. Nenhum de nós, quer no corpo, quer na alma, quer no espírito, nos mostramos verdadeiramente desnudos. Porque o corpo se tornou um corpo de humilhação e de impudicice, de impureza. Então você cobre. A alma está cheia de doenças psíquicas, de anomalias. E aí todos nós queremos toda hora, com etiquetas, regra moral, cobrir isso também. Porque é insuportável nós nos vermos como realmente somos. É insuportável, querido irmão e amigo. C.S. Lewis falou uma vez, depois que ele havia se convertido aos 30 anos, que pela primeira vez depois da conversão ele foi tentar fazer um exame sincero da sua consciência. Ele falou, e ao fazê-lo, o que foi que eu descobri? Um poço de luxúria, um antro de vaidades, uma bestialidade de concupiscências. Meu nome era Legião. É insuportável nos vermos como somos. O que faz isso conosco? O pecado. Nós, por causa do pecado, fomos despidos de tudo que causa beleza e glória. E porque o Senhor Jesus estava tomando o nosso lugar, Ele aceitou ser despido em todos os sentidos. Suas roupas foram tomadas.
Sua alma foi escarnecida, exposta à vergonha, à nudez e ao opróbrio. Seu espírito totalmente revirado debaixo do fogo do brasume da ira de Deus. O pecado tira nossa beleza. O Senhor Jesus foi despido diante de Pilatos e novamente no Calvário. Como será que sua alma santa se sentiu diante de tal afronta? Isso não era um insulto à santidade da sua pessoa? Uma agressão que o cobriu de ignomia? Quem é capaz de entender seus sentimentos naquele momento trágico? Todo homem havia desfrutado de aparente glória do pecado. Por isso o Salvador teve de suportar a real vergonha do pecado. Verdadeiramente, está escrito no Salmo 89, né? Tu, Deus, o cobriste de ignomia com o que o Senhor... Tu, ó Deus, o cobriste de ignomia, com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Isso é o que diz o Salmo 89, 45 e 51, na tradução literal. Não obstante, o texto de Hebreus diz que ele suportou a cruz não fazendo caso da ignomia. Hebreus 12, 2. Ninguém jamais poderá avaliar o extremo sofrimento pelo qual ele passou. A alma do Salvador na cruz sofreu tanto. Muitas vezes avaliamos seu sofrimento físico, mas não atentamos para os seus sofrimentos da sua alma. Uma semana antes da Páscoa ele disse, agora está angustiada a minha alma, em João 12, 27. Isso é referência à cruz. Quando ele estava no Getsêmani, novamente afirmou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Não fosse por essas palavras, nunca saberíamos que sua alma havia sofrido. No capítulo 53 de Isaías, o profeta diz que sua alma se tornou uma oferta pelo pecado, que ela trabalhou e que ele derramou sua alma na morte. Isaías 53, 10 a 12. Jesus levou sobre si a maldição e a vergonha da cruz. Por isso, todo aquele que nele crê não mais será amaldiçoado e nem verdadeiramente envergonhado. Bendito seja o Senhor. Agora ele vai falar da parte final aqui sobre o Espírito. Seu espírito também sofreu. Em extremo. É pelo Espírito que temos comunhão com Deus. O Filho de Deus era santo, irrepreensível, imaculado, separado dos pecadores. Seu espírito achava-se ligado ao Espírito Santo, existindo entre eles perfeita unidade. Em seu espírito jamais ocorreu nenhum momento sequer de perturbação e dúvida, pois ele gozava da presença permanente de Deus. Ele dizia, não estou eu só. Em João 8,16. E no 29 ele fala, porém aquele que me enviou, e aquele que me enviou está comigo. João 8, 29. Por essa razão ele poderia orar assim, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. João 11, 41 e 42. Entretanto, quando ele se encontrava pendurado na cruz, e se houve um dia em que o Filho de Deus precisou desesperadamente da presença do Pai, foi esse. No dia em que ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Seu espírito ficou separado de Deus. Ele sentiu a solidão, o abandono e a separação de modo extraordinariamente intenso. O Filho estava se submetendo, estava obedecendo à vontade de Deus, o Pai. No entanto, naquele momento, ele foi abandonado. Não por sua causa, mas por causa dos outros. O pecado afeta profundamente o espírito. E o Filho de Deus, apesar de sua santidade absoluta, teve de ser afastado do Pai porque levou o pecado de outros. É verdade que antes de vir ao mundo, na eternidade, ele viveu esta realidade. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. E mesmo durante os dias da sua peregrinação terrena, ele experimentou essa união, pois nem o fato de ter se tornado homem afastou-o de Deus. Então ele viveu na eternidade a união absoluta com o Pai, e mesmo durante os seus dias aqui na Terra. Só o pecado poderia promover uma separação. Então ele experimentou na eternidade passada a união com Deus, e mesmo nos dias dele aqui na Terra. Mas o pecado provoca a separação. Embora se tratasse do pecado de outros, como Jesus estava tomando esses pecados sobre si, ele teve que sofrer separação espiritual por nós, para que nosso espírito pudesse retornar a comunhão com Deus. Irmãos, quem pode descrever? Quem pode descrever o que foi isso? Concluindo aqui no último parágrafo, diz assim,
Diante da morte de Lázaro, Jesus deve ter pensado na sua própria morte, que se aproximava. Por isso, é dito que ele agitou-se no espírito e comoveu-se. João 11:33. Quando anunciou que seria traído e morreria na cruz, ele novamente angustiou-se em seu espírito, em João 13:21. Foi por isso que, ao receber o castigo do Calvário, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E no Salmo 77:3 é dito: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Seu espírito se separou do Espírito de Deus, por isso ele foi privado do poderoso conforto do Espírito Santo. E também suspirou: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se-me o vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim tu me deitas no pó da morte. Quão terrível foi o sofrimento. Quão terrível foi o sofrimento. Eu quis ler aqui porque isso é uma pequena porção que fala para nós do que ele estava passando quando ele sofria essas coisas que o Salmo 22 está dizendo. E nós paramos aqui no versículo 8. 9. Porque tu és quem me tirou do ventre, ele continua falando. Deste-me confiança desde que estava sobre os seios de minha mãe. A ti fui entregue desde a madre, desde o ventre da minha mãe, tu és Eli, tu és meu Deus. Porque Eli, El é Deus, e a terminação do I aqui é meu. Fala de pertencimento, tu és meu Deus. Né? Então ele diz: a ti fui entregue desde a madre, desde o ventre da minha mãe, tu és Eli. Esse a ti entregue desde a madre, o irmão Delitier diz que é para ti nasci na madre. Ou seja, a minha concepção não foi comum. Eu vim para este propósito, para te servir até o fim. E aí depois ele fala: desde o ventre, né, de minha mãe tu és meu Deus. Outra coisa que o irmão Delitier comenta sobre isso é que essa expressão desde o ventre significa que ainda como um bebê, lá no ventre havia uma consciência em Jesus de que Deus era o Deus dele, de uma forma como nunca foi de nenhum homem. Porque Jesus tinha uma exclusividade com Deus, porque ele sim era o homem que jamais se desarmonizou de Deus. Então, e isso ele tinha. Ainda enquanto de acordo com o irmão dele, a expressão significa que enquanto a sua consciência humana era gerada no ventre de Maria, e já havia ali uma subconsciência dada e infundida pelo Logos, que de forma hipostática se vinculava na encarnação. O Logos ali dava a ele uma supraconsciência de que ele estava ali pelo um propósito divino. E ele já tinha essa consciência no âmago do seu ser, da sua existência. Mesmo enquanto bebê. Por isso, e a coisa era tão intensa que quando João Batista, ainda no ventre de Isabel, viu o Senhor Jesus, que era 6 meses, viu não, né? Ele sentiu a aproximação do ventre de Maria, que estava com o ente santo, se aproximando dele no ventre de Isabel. João Batista tinha 6 meses a mais de idade que o Senhor. O Senhor ainda era um feto em gestação se formando. Mas mesmo se formando, o Logos, com a consciência divina, já estava nesse feto. O Verbo, a pessoa divina da segunda pessoa da Trindade, já estava, a segunda pessoa da Trindade, já estava se entristecendo com o feto humano que estava sendo gerado. E João Batista, dentro do ventre de Isabel, estremeceu. Estremeceu ao perceber que se aproximava dele o seu Senhor. Você pode dizer, e aqui também fica uma coisa interessante, para aquele que diz que apoia aborto, nós cristãos nunca deveríamos apoiar uma coisa dessa. Porque no caso de Jesus, como ele era o Verbo dava uma consciência para o feto, mesmo enquanto ele estava sendo processado na sua gestação, a formação. Ele não tinha nem formado todos os membros do corpo ainda e já havia uma consciência de divindade dentro dele. Olha que coisa impressionante. É isso que significa isso aqui. Desde o ventre, desde a formação no ventre, já tinha essa consciência. E isso era tão forte que emanava isso, a ponto de João Batista perceber isso quando Maria se aproximou do ventre de Isabel. Agora, isso era verdade com Jesus.
E embora não possa ser verdade conosco, porque nós não temos consciência divina, mas aqui fica deixando bem claro uma coisa, porque Jesus participou de tudo à nossa semelhança, aqui fica deixando claramente explícito que consciência começa a ser formada mesmo enquanto o bebê ainda está no ventre. É claro que a consciência de Jesus era teotrâmpica, era divina humana, porque ele era divino. Mas a consciência humana também começa aqui. Como diz no texto de Gênesis também, o homem é mau desde a sua concepção. A palavra hebraica para concepção ali é a palavra que sugere a hora que a célula masculina fecunda a feminina e ali a vida passa a existir. É nesse momento que a vida existe. Nunca apoie o aborto, meus irmãos. Há uma vida ali. No caso de Jesus, não era só uma vida humana, era uma vida teotrâmpica, ou seja, humana divina. Ele não tinha só a consciência tênue humana que vai se formando enquanto o feto está se desenvolvendo. Não, havia uma consciência plena de divindade nele, enquanto o seu vernáculo humano e sua alma e espírito humano eram formados no ventre de Maria. Que coisa impressionante foi a gestação do Senhor Jesus. E ele diz que tudo isso ele é, e por isso ele tem essa relação com Deus, embora ele está sendo tratado como culpado em nosso lugar. E ele veio desde o ventre com essa missão. Não te afastes de mim, porque a angústia está perto, porque não há quem ajude. Rodearam-me muitos touros, fortes touros de Bazã me cercam. Abrem sua boca contra mim, como o leão voraz que ruge. Sou derramado como águas, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Ele foi extremamente esticado na cruz, e o sangue que foi vertido de todo o flagelo que ele provou no dia anterior à crucificação e depois também pelos cravos, pelos maltratos que ele sofreu, fazia com que a pele dele se apegasse aos ossos e a extrema o extremo esticar do seu corpo no madeiro fez com que seus ossos estivessem quase que saltando para fora da pele, ficando extremamente visíveis pela desidratação que seu corpo passou, e os ossos começaram a se desconjuntar com cãibras e com a extrema angústia de ter o corpo eriçado e esticado no madeiro. Os ossos nunca foram quebrados, mas aqui diz que foram desconjuntados. Fortes cãibras. Meu coração se tem derretido como cera dentro do meu peito, minha garganta se tem secado como um caco, isso é da desidratação. E minha língua está pegada ao céu da boca, dificuldade de respiração e a secagem de saliva na boca. No pó da morte me tens posto, cães me rodeiam, cercam-me uma quadrilha de malignos, perfuraram minhas mãos e meus pés. Esse é o texto que fala da hora que ele foi atravessado. E isso é importante, porque os judeus maçoréticos tentaram tirar isso aqui para dizer que, na verdade, não estava falando de cruz, estava falando só de um leão que prendia as mãos dele. Não. A Septuaginta e os textos mais antigos falam, traspassaram-me, perfuraram as minhas mãos. Posso contar todos os meus ossos, que estavam todos visíveis. O corpo dele ficou como um mármore no madeiro, de tanto pouco sangue que já havia, e a desidratação fez que a pele se colasse aos ossos, e suas costelas e ossos começaram a aparecer, ficarem invisíveis. Entretanto, eles me olham e me observam, repartir entre si minhas vestes, e sobre minha roupa lançam sortes. Mas tu, ó Yahvé, não te afastes, fortaleza minha. Apressa-te em socorrer-me, livra minha alma da espada e do poder do cão a minha vida, salva-me da boca do leão e dos chifres dos touros selvagens, tu me tens respondido. Aleluia! Esse aqui é o grito do está consumado na versão do Salmo 22. Tu me tens respondido. Ele livrou para que, ele orou para que ele fosse capaz de cumprir a morte de cruz, cumprir sua obra vicária até as últimas consequências. E Deus o capacitou até o fim. E quando ele terminou tudo isso, ele falou, está consumado. Ou como diz aqui no Salmo, tu me tens ouvido. Ele triunfou. E aí então começa a cena da ressurreição. Como que você sabe, como a gente disse no outro vídeo, que essa cena se refere à ressurreição? Porque o autor de Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus,
ele cita esse versículo para dizer que Cristo canta à igreja, canta para a igreja o nome do Pai. Ele canta com a igreja o nome do Pai, chamando a igreja os seus de seus irmãos. Só que João 20 mostra que para ele chamar-nos de irmãos, ele tinha que ressuscitar primeiro, para nos fazer participantes da vida de Deus. Quando ele morreu, ele pagou o preço do nosso pecado e ali estava em potência a vida que ia nos capacitar a ser feitos filhos de Deus. Mas a inauguração experimental dessa vida nova que ele nos trouxe foi na ressurreição. Por isso Pedro vai dizer, né, que sem a ressurreição de Cristo não era possível haver regeneração. A regeneração é uma coisa que ocorre a partir do momento que ele ressuscita. Aí a vida que ele jorrou do lado se torna agora possível de ser compartilhada conosco. E ele infunde ela a partir da sua ressurreição. Por isso ele diz para Maria, ide dizer aos meus irmãos. Ele nunca havia chamado os discípulos de irmãos, mas a partir da ressurreição ele chamou. Anunciarei teu nome aos meus irmãos no meio da congregação, te louvarei. Os que temeis a Yahvé, louvai-o, glorificai-o, a descendência de Jacó, e temei-o, vós, descendência toda de Israel. Aqui já está mostrando a partir do momento que ele começa, gerando pela sua ressurreição os seus irmãos, a cantar, a declarar-nos o nome do Pai, a nos dar a realidade da filiação, a nos fazer participantes da vida de união com o Pai, nos fazer membros da família de Deus. E quando a igreja se reúne a louvar o Pai, Ele está em nossos louvores e canta ao Pai, que nos amou e nos deu o Filho, e por meio do Filho nos fez seus filhos. E temei o vós, descendência de Israel, porque não menosprezou nem rejeitou a dor do aflito, nem dele ocultou o seu rosto, mas quando clamou a ele, escutou. Quando que isso aconteceu? Quando ele pediu para suportar a cruz até o fim e o Pai o capacitou. E o Pai o capacitou. Quando Hebreus, a gente falou no outro vídeo, diz que ele clamou a quem podia livrá-lo da morte e foi ouvido, mas ele morreu na cruz. Como é que ele foi ouvido? Ele clamou para se livrar da morte antes de completar a obra da cruz. No Getsêmani, ou quando ele estava sendo pregado. E graças ao Pai ele foi capacitado, revestido de graça, capacitado com a graça para provar a morte por todo o homem, e ele provou até o fim. Como diz Hebreus 2, 9 e 10, ele pela graça de Deus provou a morte por todo o homem. E ele não foi deixado sem ser ouvido. Agora ele ressuscitou. De ti vem meu louvor na grande congregação, cumprirei meus votos diante dos que o temem, que comam e se saciem os humildes. E aqui começa então o evangelho a ser pregado para saciar a fome dos pecadores. E por fim, falando da segunda vinda dele, o versículo 28. Nós temos que passar bem rápido, não dá tempo de entrar nos detalhes, o vídeo está bem longo já. Porque de Yahvé é o reino e ele regerá as nações. Os que comem e engordaram na terra se prostrarão perante ele. O que é isso? Está querendo dizer que os poderosos, quando Yahvé tomar o reino, os que comem, os poderosos que engordaram, hão de servi-lo. Isso está falando das nações se submetendo a Cristo no milênio. Como Isaías 11 profetiza, como Isaías 2 profetiza, como Zacarias 14 profetiza. Então está falando da ressurreição e já vai até para a segunda vinda. E fala de uma geração que ainda vai nascer. Os que descem ao pó se prostrarão perante ele porque vão ressuscitar. Então está falando da hora do reino, da inauguração do reino, da ressurreição dos que vão participar do reino e se prostrar diante dele. Uma semente escolhida lhe servirá, que fala do remanescente de Israel, que é o tema do nosso estudo de Isaías até então, né? Esse remanescente. Isso se dirá de Adonai até a última geração. Virão e anunciarão sua justiça, a um povo não nascido ainda anunciarão que ele fez isso. E na época do Salmo, a profecia falava da igreja que ainda ia ser gerada. E por outro lado falava também do remanescente de Israel que vai ser salvo em um só dia. E todos verão que Yahvé fez isso. Que o Messias trilhou o caminho da dor para nos perdoar, nos purificar, nos justificar e nos gerar e nos dar a condição de ser co-herdeiros no seu reino. Tudo isso será anunciado. Hoje poucos sabem, mas naquele dia
Naquele dia, todas essas palavras vão se cumprir. E maravilhados, os judeus chorarão por ele, como quem chora a morte de um primogênito. E a igreja perceberá qual era a vocação do seu chamamento, e os gentios conhecerão e temerão a Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós, irmãos. Esse salmo é profundo demais. Eu não tentei explicar toda a parte a partir da ressurreição, porque não ia dar tempo. Tá? Só tem aqui umas pequenas pinceladas. Né? Nós já vamos para o terceiro vídeo. Que isso sirva, né, de um apoio para você poder fazer seu próprio estudo também. Mas espero que o Senhor abençoe esse vídeo, que ele alcance aqueles que têm fome e sede da palavra, e que essas migalhas dos 5 pães e 2 peixinhos sirvam de alimento para todo aquele que deseja comer e se fartar dos manjares de Deus. Que o Senhor abençoe a todos, até o próximo vídeo, e conto com as orações dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um.